Muitas coisas em nossa vida estão relacionadas a conjuntos. Por exemplo, nós imaginamos conjuntos de animais, nós imaginamos conjuntos de vogais, nós imaginamos conjuntos de números, de objetos, de pessoas, enfim, muitas coisas formam conjuntos. E é sobre conjuntos que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Vamos imaginar agora o conjunto dos números ímpares maiores que 1 e menores que 10. Bom, vamos representar o seguinte. Quando eu tenho isso aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de conjunto X. X é igual. Para representar isso aqui, eu faço o seguinte. Eu abro as chaves. Essa é uma das formas de representar um conjunto. Eu atribuo todo o conjunto a uma letra maiúscula. Nesse caso, eu chamei de X. E agora eu vou descrever os elementos do conjunto. Então, vamos lá. Esse conjunto trata-se dos números ímpares maiores que 1, ou seja, o 1 não entra nesse conjunto aqui, porque tem que ser maior do que 1. E menores que 10. Então, o 10 também não entra, porque tem que ser menor que ele. De 10 para cima, não entra. Então, vamos lá. Números ímpares maiores que 1. Depois do 1 tem o 2, só que o 2 é par, então não conta. Então vamos para o 3. 3 é ímpar e é maior do que 1. É ou não é? Deixa eu só pegar outro lápis aqui. Vamos lá. 3. Nós temos também depois 5, que também é ímpar e é maior que 1 e menor que 10. Depois também temos o 7. E depois também temos o 9. Depois já chega no 10. 10 é par e também não é ímpar. Então, o conjunto dos números ímpares maiores que 1 e menores que 10 é esse conjunto aqui. 3, 5, 7 e 9. Pronto. Esse é o conjunto. Só que uma outra maneira de representar esse conjunto é fazendo o seguinte. É representar pelo diagrama de Venn. O diagrama de Venn é você pega o conjunto em questão e coloca todos os seus elementos dentro de uma figura geométrica, que geralmente é um círculo, ou ele mais achatado, que é uma elipse. Beleza? Então a gente o que é que faz? Pega os elementos e põe aqui dentro. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Bom, esse é o diagrama de Venn. É até mais utilizado para resolver questões. É o diagrama de Venn ao invés disso aqui. Aqui a gente usa mais para representar por extenso um conjunto. E aqui a gente usa mais para resolver questões. Beleza? Observem agora a relação de pertinência, que é a relação entre um elemento e um conjunto. Por exemplo, nós vamos ver se o número 3 pertence ou não a esse conjuntozinho aqui. Se eu vejo que o 3 está dentro desse conjunto aqui, então eu digo que o 3 pertence a X. Ou seja, 3 pertence ao conjunto X, que é esse conjunto aqui. Se eu pego o número 4, eu digo que 4 não pertence a esse conjunto aqui, porque o 4 não está aqui. Então eu boto não pertence. Aqui estão os símbolos. Esse Ezinho aqui, sem estar cortado, quer dizer pertence. Este E cortado quer dizer não pertence. 4 não pertence a X. Aí eu digo que 5 pertence a X. Digo que 10 não pertence a X, porque o 10 não está dentro do conjunto X. Isso é fácil, né? É a relação entre um elemento e um conjunto. Saber se aquele elemento em questão, ele pertence ou não pertence ao conjunto que está também em questão. Agora, a relação de continência,
que é uma relação entre dois conjuntos. Por exemplo, se eu pego esse conjuntozinho aqui, esse conjunto A, e o conjunto A é composto pelos elementos 2, ou melhor, pelos elementos 3 e 7. O A é um conjunto que é composto por dois elementos, que é 3 e 7. Eu pego esses elementos aqui e observo se esses dois elementos estão contidos aqui dentro. Eu tenho 3 aqui, tenho 3 aqui, tenho 7 aqui, tenho 7 aqui. Então eu digo que esse conjunto é um subconjunto, vou dizer assim, A é subconjunto de X. Essa é uma das maneiras de escrever. A é subconjunto de X. Como também, se eu colocasse aqui, como também, se eu pegasse o conjunto B, e esse conjunto B fosse composto por 5, 7 e 9. Eu estaria dizendo que o conjunto B é um subconjunto de X, porque todos os elementos que tem em B também tem em X. Então, para vocês terem uma ideia aí do que é um subconjunto. Ou então eu posso dizer o seguinte, eu posso afirmar que A está contido em X. É esse símbolozinho aqui, esse C bem esticadozinho, está contido em X, como também B está contido em X. Beleza? Então, esse símbolo aí quer dizer está contido. Mas como é que eu sei agora se um elemento não é subconjunto de outro? Por exemplo, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar o conjunto o conjunto D. E eu vou descrever esse conjunto assim. Eu vou imaginar um conjunto D da seguinte forma. Eu vou colocar o 3, vou colocar o 5 e vou colocar o 8. Observe uma coisa. Observe que 3 tem aqui e tem aqui. 5 tem aqui e tem aqui. Só que o 8 tem aqui e não tem aqui. Então, se existir pelo menos um elemento de um conjunto que não pertença a outro conjunto, quer dizer que esse conjunto não está contido naquele outro conjunto. Por exemplo, o conjunto D não está contido em X. Por quê? Por causa desse 8 aqui. Se esse 8 não estivesse aqui, ou se no lugar desse 8 fosse algum outro elemento que estivesse aqui também, o conjunto D estaria contido em X. Porém, como tem pelo menos um elemento que pertence a D e não pertence a X, então mata tudo e D não pertence a X. Isso é fácil, né? D não pertence a X, ou melhor, D não está contido em X. Essa é a maneira correta de dizer, porque o conjunto de a questão de pertence ou não pertence tem a ver com elementos. E conjunto, uma relação de conjunto com conjunto, é relação de continência. Está contido ou não está contido. Então, dizemos que D não está contido em X. Beleza? Ou podemos dizer também que D não é subconjunto de X. Assim, ó, D não é subconjunto de X. Pronto. D não é subconjunto de X ou D não está contido em X. Então isso é fácil, né? Relação de pertinência e relação de continência. Uma outra maneira, também bem intuitiva,
de representar uma relação de continência entre dois conjuntos é a seguinte. Suponhamos que você tem um conjunto X composto pelos elementos 3, 5, 7 e 9 e tem também o conjunto A composto pelos elementos 3 e 7. De cara, você já observa que o conjunto A está contido no conjunto X. Então, como eu já tinha explicado, uma maneira é dizer que A está contido em X. Utilizando o diagrama de Venn, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode pegar aqui o conjunto A, colocar os elementos, que é o 3 e o 7, e agora, contornando ele, eu vou fazer o conjunto X. Por quê? Porque eu já sei que A não está contido em X, então na nossa mente a gente imagina um conjunto grande por cima de um conjunto pequeno, porque o A está dentro, está contido, o A está dentro de X. Mas só que, olhando de forma geral, o conjunto X, aqui já tem os elementos 3 e 7, que também pertencem a A. Então, só resta agora adicionar por fora os elementos 5 e 9. 5 e 9. Dessa forma, eu representei essa relação aqui, dizendo que A está contido em X. O conjunto A, que é 3 e 7, está contido no conjunto X, que é formado também, ó, por 3, 7, 5 e 9. 3, 7, 5 e 9. Então, aqui está o conjunto X, que é formado pelos elementos 3. Observe que o 3 está dentro de A, que também está dentro de X. 7 está dentro de A, que também está dentro de X. 5 está dentro de X, porém não está dentro de A. E o 9 está dentro de X, porém não está dentro de A. Então, essa aqui é uma relação bem intuitiva. A está contido em X. E X está aqui, ó, todo o conjunto e todos os elementos de X. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7 e 9. Muito legal, não é?